desde abril de 2019, no Comitê de TI, criamos um grupo de trabalho dos 46 gestores de TI, um grupo de trabalho com 8 gestores, e começamos a estudar a LGPD. E para nós, na época, em 2019, você vê, já tinha pelo menos 8 ou 9 meses da LGPD, que ela vem de agosto de 2018. Nós pegamos a lei para tentar fazer uma interpretação e foi assim um grande desafio, né? A gente lia, não sei quantas vezes nós lemos toda a lei e a gente olhava um para o outro e falava assim, bom, e agora? Como é que a gente sai da leitura e começa a ir para a prática da implementação ou da adequação? E diante daquela dificuldade, nós convidamos um advogado, amigo nosso, que já tinha uma vertente nessa área de direito digital, para poder nos ajudar em relação à interpretação da lei. Ou seja, é fácil até você ler, mas interpretar e saber o quanto aquilo vai impactar em termos de processos é outra história, né? E desde então nós produzimos, na época lá, 2 palestras. Isso foi em setembro de 2019. De lá para cá eu fiz o processo da certificação para a DPO, né? Então eu acabei gostando da matéria e fiz um remanejamento de carreira. Fui convidado para trabalhar inicialmente como voluntário dentro da rede salesiana de escolas em São Paulo. A gente fez um trabalho, então desde outubro, novembro do ano passado, nós iniciamos um trabalho na rede salesiana em São Paulo para atender todas as escolas salesianas no estado de São Paulo. E aí, como eu queria me dedicar justamente a esse tema, eu saí como funcionário, né, gerente de TI, e passei a atuar, então, como um prestador de serviços também para a rede salesiana de escolas. Então, a rede salesiana hoje, nós temos 40 unidades que a gente está atendendo com a questão da legislação. E surgiu essa oportunidade com a Sencom, né? Primeiro, a Sencom também já há um bom tempo vinha trabalhando esse aspecto da legalização, da adequação da LGPD, lógico, querendo avançar mais fortemente nas questões, nós estabelecemos uma parceria onde eu estou fazendo esse trabalho junto com a Sencom, tanto de adequação dos processos da Sencom para atender a LGPD, como também beneficiar os clientes Sencom no processo de adequação. Bom, essa palestra que eu elaborei hoje, ela foge um pouco daquele modelo que vocês já devem estar acostumados sobre a LGPD, onde alguém chega lá e fala sobre conceitos, sobre isso, sobre aquilo. Na realidade, a intenção dessa apresentação é aprofundar um pouco mais. Por quê? A gente tem feito reuniões com vários gestores de várias empresas e a gente percebe assim que muitos já têm alguma noção, né? Começa o processo da adequação e com um certo tempo de caminhando nesse processo, parece que esbarra em algo, né? Então eu queria justamente aprofundar nesse algo com vocês. Então me perdoem se eu não fizer muito mais aquela parte de dizer o que é um titular, o que é um controlador, o que é um operador. Isso a gente pode até discutir depois e posso até passar para vocês outras palestras que tem no YouTube que a gente produziu e que tratam dessa parte conceitual. O objetivo agora não é tratar de conceitos. O objetivo é, de fato, assim, entrar dentro do dentro e ver o que realmente tem de desafios dentro do processo da adequação. Então, tem aqui, né, a lei geral, né, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por que eu faço questão de ler isso aqui toda vez? A gente tem que entender o porquê do processo da adequação, né? A adequação não é um processo, é diferente no processo como você chama uma consultoria para uma empresa para ajudar numa questão financeira, uma questão de precificação, ou para ajudar numa questão de funil de marketing, funil de vendas, ou para fazer uma adequação, adequação de uma ISO, né, 9000, 14000, seja lá uma ISO TS, seja lá qual for. Porque nesses casos, normalmente a empresa, ela se interessa pelo assunto, ela fala, bom,
isso aqui me interessa, eu quero evoluir nessa ou outra área e eu contrato uma consultoria, né? A gente percebe que nesse caso específico da LGPD, as empresas elas estão sendo obrigadas a fazerem isso. Então é interessante o fato de estarem sendo obrigados a fazer algo, ou seja, ninguém está querendo adequar a LGPD porque acha a LGPD bonitinha, né? Antes fosse assim, né? Todo mundo gostaria de falar, poxa, eu quero proteger os direitos fundamentais da liberdade e de privacidade dos titulares, né, de dados que eu tenho dentro da minha empresa. Então, porque eu sou bonzinho, eu vou lá e vou fazer o processo de adequação. Então, não é uma questão de ser bonzinho, não. Infelizmente, é uma questão legal e que precisa ser atenta. Só que a gente acaba esquecendo o objetivo do benefício. Então, o benefício da LGPD, né, lógico, deve ter interesses também do governo em cima disso e de grandes corporações, não tenho dúvida, né? A gente seria ingênuo se não acreditasse nisso também. Mas a LGPD ela é muito boa para todos nós, não empresários, gestores de área de RH, de TI, advogados. Ela é boa para nós como pessoas físicas, né? Como pessoas humanas que nos deparamos constantemente com ligações de telefone, que você não sabe de onde a pessoa conseguiu os seus dados, ou alguma abordagem que é feita, de repente você vê lá na internet, você acha o seu nome com um monte de descrição lá, ou junto de processos administrativos, fala, mas que raio que isso veio aparecer aqui? Então, a gente também tem que encarar a LGPD não só como o mal necessário, mas um bem oportuno para nós como pessoas físicas, né? E é nesse sentido que eu quero levar mais essa apresentação. Então, isso é o objetivo principal, assegurar os direitos fundamentais das pessoas, protegendo privacidade, intimidade e liberdade de expressão. Na prática, o que isso significa, né? Eu não sei vocês, mas eu recebo quase todo santo dia ligação de alguma instituição financeira oferecendo cartão de crédito, oferecendo isso, aquilo outro. E aí, agora, né, não agora, mas já há algum tempo eu falo assim, viu, mas da onde você extraiu os meus dados, né? Por que você está ligando para mim? Ah, nós pegamos os dados pela parceria com a Caixa Econômica, ou sei lá, com alguma outra instituição financeira. Aí eu imediatamente falo assim, bom, me passa o contato do seu DPO, ou do seu encarregado de dados, e 99% das vezes a pessoa faz, pum, desliga o telefone. Por que será que fazem isso, né? Muito provavelmente porque as pessoas, elas também estão num estágio de adequação da LGPD, igual a grande maioria das empresas, ou seja, iniciaram o trabalho, mas ainda não finalizaram. E já foram orientados, olha, se alguém falar de DPO, falar de LGPD, falar de encarregado de dados, desliga o telefone porque nós não temos isso aqui adequado ainda. Então, você vê, mesmo em instituições que já deveriam estar 100%, né, 110%, ou seja, já com um grau até de maturidade, visto que nós temos já mais de 2 anos, né, quase 2 anos e meio da lei instaurada, já deveríamos estar com várias empresas já nesse aspecto. E a gente não está, principalmente as teles, as de cunho financeiro, que ainda estão num grau de maturidade maior talvez que a maioria, mas também não tem todo o processo de adequação pronto. Então, se vocês tiverem alguma ligação que vocês não gostam de atender, façam esse teste. Pergunta quem que é o nome o prontuário da pessoa, que aí você vai dar uma intimada muito mais nela, e fala assim, me passa com o seu DPO, ou me passa o endereço do DPO do seu site para eu entrar em contato, porque eu quero que meus dados sejam removidos da sua base de dados, né? E 99% das vezes vocês vão ver que a pessoa vai desligar por falta realmente ou de conhecimento ou por alguma instrução que já foi dada, né, sobre isso, né? Não que isso resolva muita coisa, mas é um teste bom para se fazer. Bom, um dos aspectos, e aí já é uma mudança de rumo aqui na nossa apresentação, né, nas primeiras apresentações eu falava, então, o que é um DPO, o que é um encarregado, o que é o titular de dados, eu vou pular essa parte, imaginando que vocês já devam ter tido algum tipo de contato com isso, né? Então, se não tiveram, também não fiquem preocupados, depois eu passo isso, os links de outras apresentações que tratam desses temas, né? Mas tem todo um grupo de atores, né, dentro dessa questão da adequação, e cada um tem a sua responsabilidade, né?
Eu tenho visto várias empresas que começam da mesma forma como nós lá no Comitê de TI, há quase 2 anos atrás, né? Pegamos a lei e começamos a tentar estudar ela, né? Depois chamamos alguém da área de direito que nos ajudou muito em termos do processo de adequação, mas de fato o quanto aquilo representava do que tem que ser feito de fato. Então, a gente chama de, né, comumente de efeito iceberg, né? Você tem lá, vindo lá com o seu barquinho, e aí a primeira coisa que a gente se depara são as novas questões legais. Então, ela fala de política de privacidade, fala que eu tenho que fazer o processo de adequação de termos, aditivos de contratos, e isso aqui tem que ser feito com a área jurídica da sua empresa, né, seja ela interna ou seja terceirizada. Identificação de bases legais que vão interferir ou não no processo de adequação. No site vocês, acho que todos vocês que navegam aí pela internet devem ter notado os últimos 2 meses a quantidade de sites que já pedem lá a aprovação dos cookies. Aliás, muitos deles ainda, ele só fala assim, você consente com o cookie, né? E você não tem a opção de não consentir, o que é errado perante a lei. Quer dizer, eu deveria ter a opção de consentir ou não consentir com os cookies. Não que seja errado, mas não é o adequado, vamos dizer assim, né? Então, eu falo, bom, e aí, depois que eu tomei conta aqui, né, dos termos aditivos, já criei um comitê de proteção de dados e privacidade, já vi minhas bases legais, eu tenho já uma política de segurança, e não necessariamente ela foi baseada na ISO 27000, mas ela pode ter sido baseada na ISO 27000, que é de segurança da informação, ou seja, é uma certificação ISO específica de segurança da informação. O que mais que eu encontro aqui embaixo? E aí, a gente, a hora que você olha para baixo da água assim, e vai ver que o estrago ainda vai ser maior, né? Você tem novas questões técnicas e operacionais que fazem parte desse processo de adequação. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês, ou seja, mostrar como que a gente avança, então, depois que eu fiz essa parte aqui, que é uma parte importantíssima e que envolve mais o jurídico da empresa, o que mais eu preciso avançar para poder entender o processo de adequação. A impressão que eu tenho, né, assim, é que é uma grande caixa preta. E de fato é. Mesmo para no meu caso, que já estou há quase 2 anos trabalhando com isso, ainda assim tem coisas que a gente olha porque lá, poxa, como é que eu vou decidir determinados processos? E eu fico imaginando as pessoas que estão começando com esse trabalho agora, é lógico que vão ter uma certa dúvida, né, ou muitas dúvidas em relação ao processo de adequação, né? Então, como tem, eu até usei um termo aqui de unboxing, né? Vamos abrir lá. Só que unboxing parece que tem aquele aspecto mais legal, né? A gente vai abrir, vai ter um prêmio bonito lá. Aqui nem sempre é tão agradável, sempre que tem um monte de coisa para ser feita. E a gente sabe que as equipes cada vez mais enxutas nas empresas, o que é muito natural hoje, e tendo que acumular mais essa função, né? Mas o que tem nessa caixa preta chamada LGPD? Vamos ver lá. Então, uma série de funções, né? A hora que a gente abre essa caixa preta, o que nós vamos encontrar, né? Então, a gente já viu lá que foi constituído o Comitê de Proteção de Dados e Privacidade. Então, tem lá nessa caixa preta, a primeira coisa que sai é o Comitê de Proteção de Dados e Privacidade. Se vocês olharem pela lei, ou se alguma consultoria já estiver ajudando no processo da adequação, depois que você fez o kick-off meeting, lá, né, a reunião de pontapé inicial, você vai ter que montar o seu comitê comitê de proteção de dados e privacidade, porque vai ser esse comitê que vai ter que tomar as decisões do que é feito ou não. Mas quais são essas decisões, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Aí nós temos lá o entendimento das bases legais. Então, tem a própria lei, né, LGPD, e vou ver todas as leis que tratam de direitos de pessoas, né, de titulares, e vou colher isso aí e ver quais delas impactam ou não na minha organização, né. Depois, revisão de termos e aditivos e contratos. Isso eu estou naquela parte de cima lá do iceberg ainda, né. Então, faz uma boa revisão de termos, aditivos, tudo aquilo que é de cláusula necessária para ser colocado nos termos, aditivos e contratos. Esse momento inicial já deve ser feito porque ele vai
além de falar assim, mas esse é um serviço, não é fácil, ele é trabalhoso também, porque vai requerer horas de análise de documentos, mas um advogado que esteja por dentro da lei, ele vai saber fazer isso aí com maestria, né? Os avisos de cookies, então, que é aquela questão já básica dos sites, e uma política de segurança que muitas empresas têm e outras não têm, né? A maioria que eu tenho visto, né, como eu também uso e sou auditor da ISO 27000, assim, no Brasil essa cultura é uma cultura ainda muito pobre no sentido assim de a gente não ter empresas que tratam de política de segurança da informação baseada numa norma ISO, mesmo que não sejam certificadas, né? Isso na Europa, da onde surgiu a lei GDPR e que deu origem à nossa lei LGPD, lá é muito comum as empresas se adequarem dentro da ISO 27000, da família de normas da ISO 27000, e tem já todo o aspecto de segurança de informação. Então, nós já temos um ponto para cuidar que eles lá fora talvez não precisaram, que é de uma política de segurança da informação. Não estou falando de privacidade de dados ainda, estou falando de segurança da informação. Adequação das coletas, aí como é que eu vou fazer adequação de coletas? Bom, o que é uma coleta, né? Toda vez que eu tiver que coletar dados de pessoas, eu tenho que fazer um processo de adequação. E esse é o primeiro passo que a gente vai se deparar. Por quê? Eu tenho que saber tratar os dados de uma forma diferente agora. Quando a gente, na época que eu comecei minha carreira, que ainda a gente fazia um pouco de trabalho junto dos analistas de sistemas, né? Era muito comum desenvolver sistemas, aplicações, e você tem uma etapa, lógico, que você coleta dados, normalmente das pessoas, né, para uma determinada função, ou o usuário fala, viu, mas não dá para incluir mais um campinho, né? Porque vai que precisa desse campinho lá para frente, a gente já tem esse campinho pronto lá no banco de dados, né, ou no sistema. E agora nós temos um princípio chamado minimização, que é um dos princípios da LGPD. E minimizar seria o seguinte, eu coletar apenas aquilo que de fato é necessário. Então, eu vou coletar apenas o necessário para aquela etapa do processo e vou manter apenas os dados que são necessários também. Ou seja, eu não posso ficar mais... não é que eu não posso. Poder até eu posso se eu tiver um legítimo interesse para aquilo, né? Mas não adianta mais a gente falar assim, vai que, né, eu preciso de um dado, eu coleto esse dado e já deixo lá dentro, né? Por que a gente não deve fazer isso a partir de agora? Porque quanto mais dados, quanto mais tipos de dados pessoais eu tenho dentro da minha base de dados, maior vai ser o meu tratamento de dados pessoais. E isso, na linha do tempo do processo, tanto da adequação como depois na manutenção da LGPD, isso vai me dar cada vez mais dor de cabeça. Então, quanto maior a quantidade de dados pessoais, maiores vão ser os meus problemas, mais coisa eu vou ter que revisar, mais coisa eu vou ter que fazer anotação, mais coisa eu vou ter que botar numa plataforma para fazer gestão de dados pessoais. Então, esse é o primeiro grande impacto que nós temos, ou um dos primeiros, né? E um outro objetivo, um outro princípio, que é a finalidade declarada. Eu não posso mais simplesmente falar assim, pego um dado aqui, sei lá, religião. Tá? Por que eu coleto dado religião, né? Eu tenho que declarar o que eu faço com esse dado, né? E pode ser que tenham dados, e religião, né, é considerado, como vocês já devem ter visto, um dado sensível. E quando eu tenho dado sensível, eu tenho que necessariamente criar um relatório específico, né, de impacto sobre dados sensíveis. Então, sobre os dados pessoais, eu posso decidir aquilo que eu trato ou aquilo que eu não trato em termos de relatório de impacto. Mas, dado sensível, obrigatoriamente, todos eles eu tenho que tratar. Então, quanto mais dados sensíveis eu tenho, mais serviço eu vou ter para fazer. Quer dizer, se eu, não, de fato, não preciso daquela informação, para que eu vou coletar essa informação, né? Me permito até dar um exemplo que acho que ilustra muito bem esse fato. A rede salesiana tem se preocupado com isso, então, desde o ano passado, toda a rede e fazendo todo um processo de adequação. E muito dessa experiência vem de lá. Nós temos uma unidade em Piracicaba, que é o Oratório São Mário, que é uma unidade totalmente gratuita, Dom Bosco,
e que usa, inclusive, todo o material didático da rede salesiana Dom Bosco, né, da igual Assunção e o Cidade Alta. Então, imagina a quantidade de pessoas que querem fazer inscrição para ter vagas gratuitas, né, e entram 30 pessoas por ano, né, que são os 30 alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental 1 e que vão até o nono ano do ensino fundamental 2. Só que então nós tínhamos assim de 600 a 700 pessoas fazendo inscrições para essas vagas. E lá atrás coletava-se uma infinidade de dados para esse processo. Por quê? Porque vai que essa pessoa, né, ou vai que essa pessoa depois é classificada para ser um dos 30, eu já tenho lá a documentação toda pronta. Esse era o discurso da assistente social e para a época estava perfeito, né? Era a forma de trabalhar que ela tinha. Então ela já coletava todos os dados possíveis, imagináveis da criança, dos pais, da família, né, com um perfil socioeconômico, inclusive, né, com dados sensíveis, dados financeiros, era uma coisa enorme. E depois ela só utilizava, após o processo de conclusão, né, das 30 vagas, apenas 30, então, famílias, né, 30 alunos entravam, e no final das contas, somente dessas 30 alunos que ela precisava de todos esses dados. Quando nós sentamos para poder desenvolver, então, a o processo novo de um sistema que pudesse gerenciar tudo isso, né, porque antes era tudo manual, a gente já utilizou um princípio que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Privacidade por padrão e privacidade por desenho do processo. Então, é assim, a partir de agora, pessoal de TI, pessoal de sistemas, principalmente, quando vai desenvolver uma nova plataforma, um novo serviço, ele tem que pensar já com o conceito de privacidade embutida no sistema. O que é esse conceito? Então é isso, minimização dos dados, adequação das coletas, manter apenas o que for necessário e uma finalidade declarada. Então, resumindo toda a história, o formulário, quando ele era impresso para essa pré-inscrição lá dos candidatos, tinha 2,5 folhas de campos pequenininhos para serem preenchidos, né? Quando nós sentamos com o assistente social para falar, bom, agora nós temos que utilizar esse novo conceito de captação de coleta de dados, que é o mínimo necessário para essa primeira etapa chamada pré-matrícula. Então, nós reduzimos, conversando com ela, de 2,5 folhas para uma folha só, ou seja, reduzimos praticamente 60% menor ficou todo o formulário de coleta de dados. Isso já é um conceito de Privacy by Design e Privacy by Default. E alguém poderia perguntar, vocês vão com certeza perguntar lá para frente, e aí? E as empresas que prestam serviço para mim, elas têm que ter isso já embutido nas plataformas? Com certeza sim. E a gente sabe que a maioria ainda está começando um processo de adequação. Então é um problema para ser solucionado dentro dessa questão da caixa preta, né? Então, outro aspecto importante e que tem que ser agora declarado é a não discriminação, ou não a um processo de discriminação. Se eu coleto dados sensíveis, principalmente os dados sensíveis que podem gerar algum processo de discriminação, eu tenho que evitar, por quê? Porque eu vou ter que declarar o porquê que eu pego aquele dado. Então, se eu pego, por exemplo, questões de atividades, partidos políticos, preferência sexual, dados sobre religião, eu tenho que dizer por que eu faço esse tipo de coleta. E se nós tivermos aí alguns gestores de RH, né, sabem que em muitas empresas é comum perguntar coisas, né? Então tem um formulário, um monte de coisa que é para conhecer lá o candidato, e não necessariamente aquilo vai ser utilizado ou não para o processo de contratação ou não, né? Ou do processo que a pessoa vai ter que percorrer lá dentro para ter a contratação. Então é um detalhe bastante importante e que está lá na lei também. Outra questão, que é, ou seja, demonstração de boa-fé. Como é que eu demonstro boa-fé? A primeira demonstração de boa-fé é o seguinte, é você olhar para ele e falar, poxa, isso aqui realmente é um pepino para a minha empresa nesse primeiro momento. Não estava no meu budget, né, então não tinha orçamento nem para 2025, tem orçamento para isso, e eu tenho que fazer isso aqui funcionar já, né?
Então, o fato das empresas, pelo menos, começarem um trabalho de entendimento, já é uma demonstração de boa fé. Mas isso dura quanto? 2, 3 meses, né? Depois, começar a trabalhar com esses itens aqui, então, criação do comitê, entendimento de bases legais, revisão de termos, isso, quer dizer, o passo a passo de se andar aqui dentro desse conhecimento já é também uma demonstração de boa fé. Né? O que mais que está na caixa preta? Livre acesso do titular. Poxa, o que significa isso? Sabe aquelas empresas que eu falei lá, que ficam me ligando? Eu, pela lei, se eu quiser ser um cara chato e cada empresa lá conseguir identificar, de fato, quem está me ligando e entrar com uma ação contra essa empresa e ela não me fornecer, ação não, se eu fizer um pedido para a empresa, eu quero saber, dentro de você aí, sei lá, a empresa X, quais são os meus dados pessoais que estão sobre a sua custódia. Né? Eu quero ter uma cópia disso. Isso a lei já dá a liberdade de qualquer titular, qualquer cidadão ter acesso a essa informação. E isso, né, mesmo que a ANPD, que é a Autoridade Nacional, que vai aplicar as multas de fato, né, e as multas só poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021, e tomara a Deus que ainda haja alguma prorrogação desse prazo. Mas as indenizações já estão ocorrendo. Então, qualquer pessoa hoje que se sentir lesada poderá mover uma ação civil, né, contra uma empresa, pedindo indenização se ela se sentir lesada em relação à sua privacidade e seus direitos de privacidade de dados pessoais. Né. O que mais aqui? E aí a gente depara o primeiro grande desafio, análise de riscos. Né? Poxa, e aí como é que eu faço análise de riscos? E aí tenho esse é o primeiro grande problema dessa caixa preta. Porque até então, o que eu falei agora, todo mundo fala, isso aí, Flávio, é fácil, a gente vai fazendo assim, dá trabalho, tudo bem, a gente faz. Tá? Mas num dado momento eu tenho que gerar o meu relatório de impacto, que acho que até o item que vem depois aqui. Né? E para eu gerar o relatório de impacto, eu tenho que fazer análise de riscos. Só que para eu fazer análise de riscos, né, como é que eu vou analisar riscos? E aí eu tenho 3 pilares da análise de riscos. O primeiro deles é assim, é inventariar todos os dados pessoais que eu coleto e que eu trato e que eu transmito dentro da minha organização. Então, assim, dado por dado, nome é um dado, RG é um dado, CPF é um dado, em todas as plataformas, em todos os lugares que eles ficam na minha empresa. Eu tenho que criar um inventário disso, ou seja, eu tabulo isso aí. A gente já usa uma ferramenta, mesmo que em Excel, mas que ela já tem alguns facilitadores para poder fazer essa tabulação. Com base no inventário, né, de dados pessoais, eu faço o levantamento de todas as leis, mapeio todas as leis que tratam dados pessoais, porque não é só LGPD. Né? Eu tenho CLT, eu tenho o Código, o Marco Civil da Internet, eu tenho direito de imagem, tenho obrigações, o E-Social como é uma obrigação acessória, ou seja, tem uma série de outras legislações que também tratam de dados pessoais. E a LGPD ela pode ser sobreposta por essa legislação. Então, a LGPD, como lei, ela não manda nas demais. Na verdade, ela diz o seguinte, se tem uma outra lei já que requer um dado pessoal, mesmo que seja um dado sensível, eu tenho que atender a essa lei anterior. Né? Então, baseado no inventário de dados pessoais, que é um trabalho assim que leva-se bastante tempo para ser feito, né? E é feito normalmente pelos gestores dos setores que tratam de dados pessoais. Então, RH, marketing comercial, alguma coisa no financeiro, alguma coisa em base de vendas, tudo que tem dados de pessoas, eu tenho que tratar isso. Então, inventário de dados, mapeamento de processos e levantamento de leis. Com isso, eu vou ter que utilizar uma das ISOs, que também nós não temos isso aqui normalmente. Se a gente já não tem a família de normas ISO 27000 adequada nas organizações, que dirá a 27005, que é a ISO da família de normas 27000, que trata especificamente de análise de riscos. Então tem um roteiro lá e ela diz como é que tem que ser feito um processo de análise de riscos, que é trabalhoso. Quem é de TI e já se deparou com isso sabe, né? Não é difícil, é trabalhoso. Né? E aí, para auxiliar no processo então do relatório de impacto, foi criada dentro da família de normas da ISO 27000, a ISO 27701.
E essa sim, ela tem um pouco mais, ela está fazendo acho que agora 1 ano lá fora. No Brasil, ela é de 2020, essa adequação pela ABNT. E essa ISO, sim, ela trata como fazer um relatório de impacto. Então, no limite de tudo, embora a gente não tenha que ter as certificações de fato, mas a gente usa a família de normas, né? A 27001 e a 2 para fazer a política de segurança da informação, a 27005 para fazer a análise de riscos e a 27701 para fazer justamente o processo da adequação como um todo da LGPD. Mesmo que a gente não certifique, e não precisa de fato certificar. Mas já é uma demonstração de boa-fé, já é uma demonstração de responsabilidade quando a ANPD exigir que as empresas apresentem documentação, que assim, gente, infelizmente não, mas isso para nós pode ser, como pessoas físicas, é importante, né? Pode ser que quando um titular mova uma ação contra uma empresa, né, conforme o tipo de situação, não é o titular que tem que provar o vazamento de dados pessoais. Conforme o caso, o juiz poderá dar algo chamado inversão do ônus da prova. E aí a empresa que está sendo acusada que tem que comprovar que ela tem procedimentos adequados e que atende a LGPD. Portanto, esse dado não poderia ter saído ou vazado a partir dos nossos procedimentos internos, né? Então, isso também é demonstração de boa-fé. Para isso, a gente tem que ter toda essa documentação, ou seja, eu tenho que ter um manual de fato que mostre tudo o que está sendo feito em termos do processo da adequação, e isso pode ser um material fundamental, né, e com certeza vai ser o material mais nobre no processo da LGPD, que quando a NPD fala assim, me prova então que você está adequado. Aí você vai falar, está aqui, ó, né, isso aqui prova de fato que eu passei por todo um roteiro de adequação, que eu fiz todo o meu básico lá de termos aditivos, que depois eu fui lá, fiz um inventário de dados pessoais, mapeei processos, mapeei as leis, fiz análise de riscos baseada na 27005, fiz o meu relatório de impacto, né, o RPD, ou relatório de PIA, como se fala lá fora, baseado na 701. Né? Portanto, eu tenho procedimentos coerentes, bem ajustados, e não, isso que não deve ter acontecido aqui. Então, isso é o que vai ser o ponto fundamental para dizer para a NPD falar, olha, ótimo, você realmente está liberado da multa, ou a sua multa ia ser assim, agora vai ser só isso aqui, porque tinha um vazamentinho assim ali, mas tudo bem. Você deu uma demonstração de boa-fé em relação ao que tem que ser feito, né? Então, no final das contas, tudo a gente cria, notem que tem uma política de segurança de informação aqui em cima, e depois a gente cria a política de privacidade, né? No final das contas, o que a gente tem feito hoje nas empresas é já começar com a política de privacidade em conjunto com esse trabalho aqui atrás. Para quê? Porque assim, como tem que descrever muitas funções, muito trabalho ali, a gente já começa, logo nos primeiros dias de trabalho, a escrever a política de privacidade. Mas até um certo ponto do processo, então, eu reúno tudo isso e gero lá um material chamado Minha Política de Privacidade. Aí, a LGPD fala, bom, num dado momento ali do processo, a LGPD não, mas a LGPD recomenda o uso de um guia de boas práticas, seja lá qual for, mas que seja um guia coerente para o processo de adequação. Eu vou mostrar para vocês, a gente usa o guia pelo qual quem faz a prova de DPO, né, tem que aprender sobre esse guia de boas práticas, que é do organismo, da Autoridade Nacional Britânica, que é o ICO, né. Então, o guia fala assim, num dado momento ali das fases, né, que não precisa ser logo no início, lógico, se conseguisse ser logo lá atrás seria o adequado, mas nós temos que escolher o encarregado, né, ou o Data Protection Officer, né, que é quem que é esse encarregado? É a pessoa que, ela poderia estar aqui atrás, já desde o começo, já dando todas as diretrizes de como fazer o trabalho, né, mas, como muitas empresas têm optado por terceirizar esse serviço, estão contratando de fora, o momento é na fase, entre a fase 1 e a fase 2, que a gente faz a gente elenca de fato assim, quem que vai ser o DPO para poder dar toda a dinâmica desse processo, né?
Então, a demonstração de boa-fé, apareceu de novo aqui, mas no final das contas, o que a gente também percebe, assim, e aí que eu quero colocar isso muito forte para vocês, não é uma mudança só de escrever coisas, né? Aonde pode estar o grande problema? Não são nos processos, são nas pessoas que efetuam os processos. Então, algo de extrema importância, por mais que tenha um monte de coisa para ser feita aqui, mas não menos importante é a mudança de cultura da organização, né? E que envolve esse processo de capacitação e conscientização. Então, as pessoas têm que agora serem orientadas, né? É um novo direcionamento, né? E que é muito diferente daquilo que a gente vê no brasileiro, que é aquela forma de compartilhar tudo, de ter um monte de coisa, de ter Facebook, Instagram, LinkedIn, ou seja, um monte de rede social, né? E ele compartilha, compartilha, compartilha. E ele compartilha não só coisas pessoais, mas ele acaba compartilhando coisas da empresa, e sem querer, né? Então, a gestão de riscos e transparência é algo que surge, então, como uma matéria, ou seja, que está dentro aqui da análise de risco, mas eu tenho que fazer, não só análise de risco, a análise de riscos é uma das etapas da gestão de riscos, ou seja, constantemente agora, eu tenho que ficar olhando assim, se tem risco, se eu vou assumir isso como um risco, ou se eu vou tratar esse risco, se eu vou tratar esse risco, quais vão ser as contramedidas, como é que eu vou mitigar esse risco. E aí é um ciclo que não tem fim mais, quer dizer, constantemente tem que tratar essa informação, né? Surge também aquele processo da anonimização, o que nos libera, são dois conceitos, o anonimizar e o pseudonimizar, né? O anonimizar que está dentro da análise de riscos lá, ou seja, se eu tenho uma informação, e eu não preciso, na verdade, do dado da pessoa, eu só preciso de um perfil dessa pessoa para saber, sei lá, formas que pessoas compram mais em determinado local, sei lá, seja lá o quê. O que eu faço? Em vez de eu guardar o dado do nome das pessoas e dados pessoais de uma forma geral, eu anonimizo, ou seja, eu criptografo aquilo, de alguma forma, passo a não ter mais a informação clara, e aí se houver um vazamento, ninguém poderá pegar aquela informação e falar, isso aqui é do fulano ou do Beltrano, seja lá quem for, né? Ou seja, ele só vê uma série de caracteres. A pseudonimização é quando eu tenho uma regra, ou seja, eu criei um algoritmo para criptografar e consigo descriptografar. Então, a criptografia em banco de dados não é considerada como anonimização, porque a anonimização seria eu crio uma regra que ela não tem mais volta, ou seja, eu não tenho mais formas de eu entro de x e y lá sem uma regra qualquer e eu não tenho como retornar isso para um dado coerente. A pseudonimização que é a criptografia. Eu vou lá, embaralho as coisas, mas eu tenho uma regrinha de embaralhamento. E eu posso desembaralhar, ou seja, eu posso voltar ao normal eu recupero a informação. E aí vem uma outra atividade que ninguém tem, que é resposta a acidentes. Ou seja, eu tenho que, toda vez que acontecer, porque agora eu vou ter uma sistemática de olhar, olha, isso aqui pode ter vazado dado aqui, ou alguém reclamou que houve um vazamento. Eu tenho que dar respostas aos incidentes, sejam incidentes verdadeiros ou não, né? Pode ser um incidente que não é verdadeiro, simplesmente alguém suspeitou, abriu uma ação na NPD lá e eu tenho que dar uma resposta a esse possível incidente, né? Outro detalhe, quando eu transfiro dados para terceiros, agora o meu terceiro lá, ele também tem que estar adequado com a LGPD, porque senão não adianta eu ter toda a adequação da LGPD aqui, a hora que chega no terceiro lá, e esse terceiro não está adequado. Esse foi o grande ponto de atenção da Sencom nesse processo da LGPD, quer dizer, ela consciente de que ela é operadora de dados dos seus clientes, falou, opa, eu preciso estar muito bem adequada nesse processo da adequação. Então, ela já deu um passo à frente, né, e falou, eu vou fazer todo o processo de adequação, porque assim os meus clientes que precisarem demonstrar que eu tenho ali competência e responsabilidade pelos dados dos titulares, eu já tenho a LGPD adequada na empresa, então, por isso eu consigo mostrar a competência para trabalhar com os meus clientes, né? E aí, isso tudo culmina no algo chamado governança da proteção de dados e privacidade, né? E o que é governança? A governança é isso, é você olhar para tudo isso aqui, e mais um pouquinho que vai ter aí para frente, e falar, bom,
Eu tenho que fazer, toda vez que agora o meu processo de integração do funcionário, eu tenho que falar para ele sobre a LGPD, eu tenho que periodicamente contar casos, fazer com que as pessoas passem a pensar de uma forma diferente, ou seja, não adianta eu ter toda a documentação, como eu disse, e as pessoas pisarem na bola em coisas simples, largar um documento em cima de uma mesa lá, que é um documento que tem dados sensíveis. O mesmo que tenha dados não sensíveis, mas dados de titulares, que poderia configurar algum tipo de vazamento de dados, né? A gestão dos consentimentos que eu tenho que fazer agora, ou seja, toda vez que eu vou pedir um dado que não tem uma base legal, eu tenho que pedir um consentimento, e fazer também a gestão desse consentimento, porque aí de repente eu vou ficar com um monte de consentimento, e aí eu vou acabar me perdendo se eu não fizer um processo de gestão deles, né? O que eu tinha falado ali atrás, do Privacy by Default e o Privacy by Design, ou seja, tudo aquilo agora, e não só em sistemas, tá? Toda vez que eu estiver tratando com meus clientes, eu tenho que ter, por padrão, o conceito da privacidade. Por padrão, toda vez que eu vou desenvolver um processo, ele tem que ter um padrão de privacidade, né? Lógico, isso aqui ele é muito agora falado em cima do desenvolvimento de aplicações e de sistemas, seja web, seja aplicativo, seja sistemas de URP, mas é mandatório que os sistemas, né, para serem mais seguros, ele tem que ter embutido nesse conceito. Então, eu imagino assim, que quantas empresas de software vão ainda levar tempo para poderem ter os seus softwares, tá, adequados, né? E eu vejo, vou pegar um exemplo assim, TOTUS, né, que já está pelo menos há um ano trabalhando nisso. Tem muito, mas muita coisa para ser feita ainda, tanto no Proteus, quanto em RM, quanto em Logix, em termos do conceito do Privacy by Default e Privacy by Design, né? Porque são softwares que vêm de um legado muito grande e precisa ser alterado muita coisa. Eu tenho que também cuidar de respostas aos titulares, ou seja, eu tenho que ter lá, receber um e-mail, né, eu receber um formulário, eu receber um ticket de alguma forma lá, de alguém que está reclamando sobre algo, e eu tenho um prazo para isso. Então eu tenho que dar uma resposta imediata, ó, vi aqui o seu pedido, nós vamos cuidar disso aqui, isso não pode, a lei fala que tem que ser num prazo coerente lá, não pode demorar, mas não fala num prazo, mas é aquilo que a gente sabe, né? 24 horas é aceitável, mais do que isso já começa a demonstrar que a empresa não tem competência para trabalhar com dados dos titulares. E depois você tem lá 15 dias para poder dar uma resposta final para ele daquilo que aconteceu. As respostas ANPD, ou seja, a ANPD, e a gente não sabe ainda como é que vai funcionar, esse é uma grande incógnita, tem uma série de coisas que estão naquela área cinzenta da lei, e que a ANPD vai ter que dizer, olha, vai funcionar assim, vai funcionar assado. Quem que vai ser as primeiras empresas que vão ser impactadas, quem que vai ser depois, ou seja, a gente aguarda ainda um posicionamento da ANPD, e isso quer dizer, na prática, é o seguinte, né? Para quem já está fazendo o processo de adequação, saiba, você pode fazer de tudo, mas nunca vai ser 100%, né? E assim, esses dias me perguntaram, eu posso colocar uma cláusula lá que eu tenho 100% de segurança da informação? Mas de forma alguma, né? Não existe isso, a menos que tivesse tudo desligado na empresa. É lógico, eu vou fazer contramedidas que vão me aumentar a segurança da informação, vão aumentar a segurança em privacidade de dados, mas as falhas poderão acontecer de forma assim, em qualquer empresa, até as mais politizadas em termos de segurança da informação e com sistemas de adequação prontos, né? Prova disso é o que a gente está colhendo da Europa, que já está à frente pelo menos 2 anos e meio em relação ao Brasil nessa questão da LGPD. Eles têm lá a GDPR, né, que é praticamente a mesma lei. E mesmo as grandes corporações, com toda a parafernália, com toda a dinâmica, com toda a infraestrutura de GDPR e adequação, continuam tendo problemas de privacidade de dados. E aí as agências locais entram em contato e elas querem saber, olha, o que aconteceu, né? E aqui ainda é para a gente ter uma incógnita, como é que vai ser a atuação da NPD? Uma coisa é certa, não dá para ser uma atuação como é na Europa, porque é uma outra cultura, é uma outra forma, a lei é um pouco diferente também aqui, embora a maior parte da lei não seja, mas de fato tem muita coisa que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, o processo de adequação,
ele não vai terminar aqui. Quer dizer, muita coisa vai ser feita, vai demonstrar a responsabilidade da empresa em relação à adequação, mas não termina aqui o trabalho, né? O monitoramento e a melhoria contínua, então, como uma forma de fazer isso. Quer dizer, cada vez que a NPD solta lá, agora vai ser assim esse negócio. Nós temos que ir lá e ajustar o que tiver que ajustar, não tem jeito, né? Bom, eu tenho mais uma série de slides aqui, mas eu acho que o objetivo da reunião era falar sobre isso mesmo. Eu vou até pular algumas coisas, eu tinha alguma coisa para falar sobre segurança e privacidade. O pessoal confunde ainda. Eu tenho um sistema de segurança da minha empresa. É privacidade? Não, não é privacidade, né? O dado, quando eu falo em segurança, eu estou falando o seguinte, né, este dado está armazenado num local seguro, isso é segurança. Agora, eu posso processar e armazenar esse dado, isso é privacidade. Então, tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Por isso que é possível, fala assim, eu tenho minha política de segurança bonitinha lá, né? Mas é possível existir a segurança sem privacidade, só que não é possível existir privacidade sem segurança. Ou seja, para que eu tenha de fato a privacidade adequada na minha empresa, eu tenho que ter todo o processo de segurança da informação implementado, né? Como é que funciona então os pilares disso? Só para ir terminando aqui, depois a gente abre para perguntas, né? No fim do dia, né? No dia, na verdade, no fim de todo esse processo, lá, o que eu tenho que ter é uma política boa de privacidade de dados pessoais. Mas essa política, qual que é a base dessa política? E esse é um ponto que é importante que todos tenham consciência, né? Primeiro, assim, eu tenho que criar, igual quem tem ISO sabe, né? Você cria lá o sistema de gestão da qualidade, o SGQ, né? Aqui a gente cria o SGPD ou o SGPI, se for baseado na 27000. Então, é o sistema de gestão de proteção de dados, ou seja, no limite, né, não vou certificar isso aqui, mas essa reunião de todo esse material de termos, tralá, consentimentos, privacy by default, ou seja, tudo isso vai gerar uma documentação que é a minha política, é o meu sistema de gestão de proteção de dados. Agora, veja que isso aqui fica meio capenga dos lados aqui, né? O que dá sustentação para ele? De um lado, a política de segurança da informação. Então, ter uma boa política de segurança da informação já ajuda a construção do SGPD. E algo que passou a ser um desafio maior para as empresas, que é o SGSI, que seria aí sim uma certificação ISO, que a gente nem fala sobre isso, porque sabe que uma certificação ISO 27000, ela chega a ser de 6 a 10 vezes mais complexa do que uma ISO 9001. Então, a gente não fala nem em fazer essa certificação, mas pelo menos construir uma política de segurança da informação baseada nos requisitos da ISO 27001. Então, isso é a base do processo da construção da minha política de gestão, de privacidade, né? Como é que a gente apoia? Então, falando um pouquinho sobre nós aqui agora, só rapidamente. A gente disponibiliza especialistas nos 3 pilares, né? O direito digital, segurança da informação e as boas práticas de adequação à LGPD. Recomenda um modelo de adequação à LGPD. Recomenda termos aditivos, promove treinamento, capacitação, elabora os conceitos da política de privacidade e conduz e acompanha todo um processo para que no final de todo esse projeto de adequação esteja tudo pronto e a empresa, como eu disse, não vai estar 100%, mas porque é impossível, né? Mas ela está já no caminho de ter isso funcionando. O modelo que a gente usa para fazer a adequação é o modelo lá do ICO, então, como falei, que é onde a gente faz a prova, quando você vai tirar a certificação de DPO, né? A gente fez agora, por conta dessa questão de ter uma certa urgência nas empresas, nós criamos dentro do modelo, por nossa conta, que é uma etapa emergencial, que a gente chama de etapa 0. Então, essa etapa aqui é a etapa mais difícil de tudo, ela consome cerca de 40% de todo o processo de adequação, né? Que é isso aqui, uma fase inicial aqui de 15 dias a um mês, e depois mais 3 meses de preparação. E essas fases aqui, a fase 2, 3, 4, 5, assim, que é depois a prática de todo o negócio, é de 3 a 6 meses. Então, em empresas de porte médio, a gente pode falar o seguinte, é mais uns 3 meses e meio, estourando 4 meses para adequar. E aí, para cada uma das fases, então fase 0, o que a gente faz, o que a contratante faz, fase 1, mesma coisa, que é de preparação, né? O que é feito,
Então tem toda uma lógica aqui de etapas e um cronograma, a gente faz um gerenciamento de projetos em cima disso, né? A fase 2, que é de organização, então tem mais um conjunto de tarefas aqui que a gente faz, um conjunto de tarefas é contratante. Fase 3, mesma coisa. Fase 4, mesma coisa, que é governança. Fase 5, que é a fase final, né, avaliação e melhoria, mesma coisa. Então, todo esse trabalho que é feito hoje, acredito eu, pelas empresas que fazem esse processo de consultoria de adequação, ela segue algum roteiro, ou algum roteiro que ela mesma criou, ou a gente optou para obter o modelo britânico, que é o modelo da prova de certificação, ou seja, talvez seja o mais abrangente e mais adequado. E ele tem lá bonitinho, etapa por etapa, o que cada um faz, né? Bom, era isso para o momento. Obrigado pela atenção e estamos à disposição através da Sencom para atendê-los no que for necessário sobre o processo de adequação da sua empresa à LGPD. Um abraço.